Eu salvo a igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E também quero estender o meu cumprimento a todos os amigos e amigas que estão nos assistindo por intermédio da internet. Nós também louvamos a Deus porque podemos alcançar você com a mensagem que traz esperança. Receba o nosso carinho, o nosso abraço e as nossas orações. Fique conosco nos momentos que aqui permanecermos. Você que está feliz, diga amém. Amém. Você que não está, fale misericórdia. Estamos todos felizes. A palavra de Deus nos exorta, dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui é um local de alegria, de felicidade, de fraternidade, de irmandade e principalmente de estudos da palavra de Deus. E durante esta semana nós estamos mergulhados dentro da história bíblica, história que tem muito a nos ensinar, história que fortalece a nossa fé, que nos leva a uma reflexão profunda da pessoa maravilhosa de nosso Salvador Jesus Cristo. Ontem nós abordamos o tema libertos da culpa, e nós presenciamos a história de Judas, que foi levado pela culpa exagerada e que acabou levando a pôr o fim à sua vida. O nosso texto de hoje, o nosso estudo de hoje, está centralizado no livro de São Marcos, capítulo 14, versículos de 66 até o versículo 72. É um texto bem conhecido de todos nós. É um texto que fala do personagem que hoje nós vamos enfocar, que nós vamos estudar algumas facetas da vida deste personagem. E eu confesso a vocês que este personagem tem pontos incomuns com cada um de nós. O personagem em foco hoje é a pessoa de Pedro. E o tema da nossa reflexão é libertos da incredulidade. Antes de ler o texto, eu gostaria de comentar que certa vez um professor, ele queria incutir na mente dos seus alunos verdades bíblicas, e ele achou por bem fazer uma ilustração um pouco diferente. Ele então, diante dos seus alunos, ele tirou do bolso um relógio, e ele então chegou para o aluno mais velho da classe e disse: este relógio pode ser seu, se assim você desejar. O aluno, porém, preocupado, pensando que o professor estava brincando, não evidenciou nenhuma atitude. O professor então foi dirigindo a cada aluno da classe, e a grande maioria não expressou nenhuma atitude. Porém, o aluno mais novo da classe, quando foi abordado pelo professor, o professor disse para ele: olha, eu te dou esse relógio se você assim o desejar. Ele não pensou duas vezes. Ele estendeu a mão, pegou o relógio e colocou no bolso. A maioria dos alunos achava que o professor iria tirar uma onda daquele aluno, iria tomar o relógio dele. Porém, o professor chegou para aquele aluno e disse: olha, eu quero externar a minha palavra de gratidão. Obrigado por você acreditar na minha palavra. O relógio é seu, cuide bem dele, mas não se esqueça de toda noite você dar corda nesse relógio. Os demais alunos ficaram tristes, porque não acreditaram na palavra do professor. Foram tomados pela incredulidade. Abra sua Bíblia agora no texto que nós falamos, Marcos capítulo 14, versículos de 66 ao versículo 72. O subtítulo deste capítulo é Pedro nega a Jesus. E o texto diz: estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro a quem estava-se, fixou e disse: tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: eu não conheço e nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre
e o galo cantou. Versículo 69. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um dele, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: eu não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Essa é uma história apaixonante. Pedro, ele tinha características boas e características ruins. Pedro, ele é um dos 12 discípulos de Jesus Cristo. E nós, quando falamos de Pedro, lembramos do fato dele ter o quê? Negado a Jesus Cristo. Quantas vezes nós já o negamos também? Talvez não negamos a Jesus da forma que Pedro negou, mas nós também somos tomados pela incredulidade. E notem, queridos, a incredulidade, ela surge de repente. Quando você menos espera, ela está ali, ela aparece e ela te leva ao fracasso. A incredulidade, ela surge na nossa vida por causa da nossa autossuficiência. Quando tudo está bem, nós somos autossuficientes. Nós corremos o risco de esquecermos de Deus. E aí somos tomados pela incredulidade. Quero fazer uma pergunta hoje à noite para vocês. Quantos incrédulos nós temos aqui conosco hoje? Amém? Ninguém se denomina incrédulos, mas quantos já foram incrédulos em algum momento da vida? Foram tomados pela incredulidade. Isso é inerente de todos nós. Por isso que eu disse que Pedro, a história de Pedro, se identifica um pouco conosco. Nós somos estáveis. Pedro era uma pessoa completamente estável. Mas Pedro, desde o momento que ele se encontrou com Jesus, ele se tornou um seguidor fiel, decidido. Pedro, ele andou com Cristo. E notem, a incredulidade basicamente é o quê? A desconfiança em Jesus. Em algum momento de nossas vidas, nós desconfiamos de Jesus. Ninguém aqui nunca foi tomado pela incredulidade. Em algum momento de nossas vidas, nós desconfiamos de Jesus. Principalmente quando a resposta parece não chegar. Deus, ele tem 3 maneiras de responder às nossas orações. Sim, quando o que pedimos é bom para nós. Não, quando nós pedimos e as coisas não são boas para nós. Ou espere um pouco. Quando Deus responde, espere um pouco. Se nós não estivermos alicerçados na rocha, nós seremos tomados pela incredulidade. Nós queremos duvidar da providência de Deus. E vocês sabem, vocês conhecem a história de pegadas na areia. 2 pessoas estavam andando na praia, uma pessoa era Jesus, e as cenas mais lindas da vida daquela pessoa era reproduzida na sua frente. De repente, do nada, e a vida é assim, quando a gente menos espera, as coisas mudam, as cenas boas desapareceram, e começaram a surgir os piores momentos da vida daquela pessoa. Então ela olhou para a areia e viu que não tinha mais 2 pegadas ali, só uma. E aí começou a surgir a incredulidade, a dúvida, o questionamento. E o questionamento era o seguinte: Senhor, o que está acontecendo? Eu não entendo. Quando se passaram os melhores momentos da minha vida, o Senhor estava do meu lado. Agora tudo ficou ruim
tudo está completamente escuro ao meu redor, eu te procuro e eu não enxergo, Senhor. O que está acontecendo? Nos momentos mais angustiosos da minha vida, o Senhor me abandonou. E qual foi a resposta? Filho, entenda, eu sou Deus, eu estou contigo. Se nos momentos bons da sua vida, eu estava andando ao seu lado, estava me alegrando com você, não serão os piores momentos da sua vida que eu vou te abandonar. Essas pegadas que você está vendo não são suas. Essas pegadas que você está vendo são minhas. Porque nos momentos mais angustiosos da sua vida, nos momentos mais dolorosos, no momento em que a tristeza bate o seu coração, eu estou carregando você no colo. Muitas vezes Jesus carregou a gente no colo. Mesmo quando a incredulidade tentou apossar de nossos corações. E nós aprendemos muitas coisas importantes sobre a vida de Pedro. O apóstolo Pedro, ele é uma vida de altos e baixos. Quantos de nós não temos a nossa vida altos e baixos? Eu me batizei com 13 anos de idade. Hoje eu tenho 49 anos. Mas a minha vida foi marcada de altos e baixos, de incredulidades, de dificuldades. Porém, eu encontrei em Cristo aquele que sustentou a minha fé. Amém. Eu acredito que a minha história é semelhante à sua história. O apóstolo Paulo, ou melhor, Pedro, ele era cheio de altos e baixos. A história de Pedro é apaixonante. Ele não era um homem de meias medidas, ele era temperamentalmente exaltado. Pedro, ele tinha muitos defeitos. Ele era impetuoso, vaidoso, autoconfiante, e além disso tinha pouca instrução. Ele era um homem completamente simples. A palavra de Deus diz assim: porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Apesar de Pedro ser tudo isso, ele tinha qualidades positivas, e Deus, Jesus Cristo, viu algo precioso em Pedro. Queridos irmãos e irmãs, Jesus não nos vê como os homens nos veem. As pessoas veem o nosso interior, o nosso exterior. Jesus Cristo vê o nosso interior. Quando Ele olha para você, Ele não te julga como as pessoas te julgam, porque Ele sabe as qualidades que você tem. E Jesus, Ele olhava para Pedro e Ele identificou coisas preciosas em Pedro. Jesus viu nele um material precioso para o seu reino. Ele vê em você algo precioso para o seu reino. Amém? Não deixe as pessoas te julgarem, porque o julgamento dos homens são falhos, mas o julgamento de Deus é preciso, é exato, e Ele sempre vai encontrar coisas preciosas em você. De repente a gente pode julgar Pedro porque nós conhecemos a história, mas Pedro se tornou o maior expoente de fé que os evangelhos apresentam. E notem, queridos, durante o processo de discipulado com Jesus, o apóstolo Pedro teve o privilégio de ouvir as parábolas diretamente dos lábios de Jesus. Pedro, ele teve o maior privilégio que o ser humano podia ter. Ele estava com Jesus, ele ouviu os ensinamentos de Jesus. Pedro, ele viu Jesus curando os doentes, ressuscitando os mortos, multiplicando os pães. Na ótica humana, Pedro nunca deveria ser levado pela incredulidade. Ele tinha tudo para ser confiante, porque ele viu o poder de Jesus Cristo. Ele nunca poderia ser levado à incredulidade na nossa ótica. A incredulidade é a incapacidade de crer, enquanto que crer é ter fé, e ter fé é confiar. Queridos, você tem fé em Jesus Cristo? A sua fé é uma fé que transpõe os obstáculos que chegam na tua vida? Nós podemos saber essas respostas
porque nós somos motivados a evidenciar a crença sem aprovação. Será que você que diz que tem fé em Jesus Cristo tem fé suficiente quando for provado? Quando for provada? Ou quando a dificuldade bater na sua porta, a incredulidade vai te levar também para longe de Jesus Cristo? Irmãos, as dificuldades, os problemas da vida só cooperam para duas coisas: ou te aproximam para mais perto de Jesus Cristo, ou te levam para mais longe de Jesus Cristo. E nós vimos ontem, né? Judas, ele foi longe de Jesus, ele se suicidou, ele pôs um fim à vida. Mas toda e qualquer dificuldade que aparecer em nossas vidas, se nós corrermos para mais perto de Jesus, seremos vitoriosos. Amém. Em quem ou em que você deposita a sua confiança? Nós podemos falar em Cristo, em Deus, mas não somos provados, não estamos sendo provados. Quando Pedro ele viu que Jesus Cristo se sujeitou a ser levado pelos soldados, ele foi tomado de desconfiança, incredulidade. Por quê? Ele pensava: por que Jesus se sujeita a isso? O homem que os demônios tinha medo, fugia dele, agora se deixa entregar nas mãos de bandidos e salteadores. Pedro ele começou a entrar em conflito com ele mesmo. E esse conflito com ele mesmo levou à derrocada final. Levou a negar a Jesus Cristo. E negar a Jesus Cristo de uma forma ruim. Enquanto Jesus orava com uma angústia indescritível, ele pedia aos discípulos para que permanecessem em oração. Foi no Getsêmani que começou a derrocada de Pedro. Jesus, por 3 vezes, ele orou de maneira íntima, intensa, ao ponto de o seu suor se transformar em gotas de sangue. E por 3 vezes, Jesus ele foi ao encontro dos discípulos e eles estavam dormindo. Eles não entendiam o momento que eles estavam vivendo. Então, pela 3ª vez, Jesus foi lá, viu eles dormindo e falou: aquietai, vamos dormir um pouco mais. E momentos depois, chega Judas para lhe dar um beijo. Note, os discípulos não estavam cientes do momento em que viviam. Eu pergunto nesta noite: será que nós estamos cientes do momento histórico profético que nós estamos vivendo? Ou estamos também dormindo como os discípulos? Se eu não estiver equivocado, em Romanos capítulo 13, versículo 11, diz assim: desperta tu que dormes, porque a vossa redenção está mais perto de vós, quanto o momento que passaste a crer. Você está desperto? Você tem ciência do momento em que você está vivendo? Não o conheço. A palavra de Deus diz que Pedro, quando Jesus ele foi levado pelos soldados, através do beijo da traição que Judas lhe deu, João, ele entrou no pátio onde Jesus estava, porque ele era conhecido. Pedro não. Ele se retirou e foi se aquentar perto de uma fogueira, foi sentar com gente escarnecedora. E a criada de Caifás, olhando para Pedro, percebeu que havia algo diferente em Pedro. Queridos, é impossível você estar ao lado de Cristo e não mostrar que você é diferente. Então a criada de Caifás diz assim: você é um deles. E Pedro disse: eu não o conheço. Negou a Jesus Cristo. Você nega Jesus quando está com pessoas que não compartilham a mesma fé sua? O Salmo capítulo 1 diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O fracasso de Pedro foi que ele foi se assentar com gente que não tinha compromisso com Cristo.
Você pode estar com pessoas que não têm compromisso com Cristo, mas você não pode compactuar. E naquele momento Pedro, ele não queria ser conhecido como um dos discípulos de Cristo. Amigos, na igreja nós somos uma coisa, mas podemos correr o risco de, quando estamos na nossa socialização, no nosso parentesco, negar a Jesus. Quando nós estamos com os amigos, podemos negar a Jesus. Nós não podemos perder a nossa identidade com Deus, porque se perdermos a nossa identidade com Deus, nós vamos agir como Pedro agiu na fogueira com a roda dos escarnecedores. O discípulo de Cristo que em nossos dias disfarça a sua fé, temendo sofrer opróbrio, nega ao seu Senhor tão enfaticamente quanto Pedro fez na sala do tribunal. Nós corremos o risco de agirmos conforme Pedro. Sozinhos nós somos uma pessoa, no grupo somos outras pessoas totalmente diferentes. Você tem negado a Jesus quando você está com os seus familiares que não compartilham a mesma fé sua? Você tem negado a Jesus quando você tem que ser levado a transgredir os princípios da lei de Deus no que diz respeito à guarda do sábado? O mundo compete para que nós, que somos discípulos de Cristo, tenhamos essa postura de incredulidade e venhamos a negar a Jesus Cristo. Por isso que eu sempre falo que no mundo que nós estamos vivendo, geração pós-moderna, terceiro milênio, nós temos que ter coragem para sermos diferentes em um mundo onde quase todos são iguais. Pedro não teve essa coragem. Pedro escondeu a sua identificação com Jesus Cristo. Mas Pedro fora avisado por Jesus. A bravata de Pedro mostraria que na hora do vamos ver, a sua fé não estava alicerçada na rocha. Jesus disse para Pedro: não cantará o galo sem que 3 vezes tu me negues. Até então, ele esqueceu dessa advertência de Jesus e negou a Jesus Cristo. Mas, queridos, o olhar de Jesus, no momento em que Pedro negou, foi dirigido para Pedro. E quando Jesus olhava para as pessoas, ele entrava dentro das pessoas. Quando Pedro negou a Jesus e o galo cantou, Jesus olhou para Pedro, Pedro olhou para Jesus, mas Pedro não viu no olhar de Jesus censura, ira, raiva. Quando Pedro olhou para Jesus, ele visualizou no olhar de Jesus amor e compaixão. O olhar de Jesus faz toda a diferença em nossas vidas. Jesus está olhando para você diariamente. Jesus está olhando para a sua família. Jesus está olhando para os seus filhos. Jesus está olhando para todos nós com o olhar de compaixão. E se o olhar de Jesus fitar o nosso olhar, a diferença vai acontecer. Jesus também deu o olhar para Judas, mas Judas não se deixou sensibilizar. Ele não correu para perto de Deus, ele correu para longe e teve o fim trágico que a Bíblia registra. Mas o olhar de Jesus fez toda a diferença na vida de Pedro, como faz toda a diferença em nossas vidas. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Um choro completamente diferente de Judas. Judas teve o choro do remorso, mas não do arrependimento. Quando Jesus olhou para Pedro, ele lembrou: ele me avisou, ele falou para mim, ele me alertou. Como eu pude ter essa atitude? E ele então saiu do meio ali das pessoas e ele foi para o Getsemane, o lugar que
Jesus chamou ele para vigiar com ele, e ele estava dormindo. Pedro, quando Jesus olhou para ele, ele foi para o Getsêmani, e ele viu que ele precisava acordar espiritualmente, e lá ele chorou amargamente, lá ele se colocou diante do altar da graça de Jesus Cristo, e ele foi resgatado. Pedro acabara de usar juramentos e palavras vis para negar que conhecia Jesus. Que forma triste de negar a Cristo, usando juramentos. A palavra de Deus diz: não jureis nem pelo céu, nem pela terra. E Pedro usou o juramento para negar que conhecera a Jesus Cristo. No olhar de Jesus não havia ira ou condenação, havia tristeza, compaixão e, acima de tudo, um amor profundo. Queridos, eu não sei se você já passou por aquilo que eu vou comentar com vocês. Eu tive o meu vazio existencial também. Em certo momento eu fui tomado com aquele desejo de desistir de tudo, de abandonar tudo, de deixar de ser pastor, porque eu estava com a síndrome do coitadinho, achava que tinha ido longe demais. E na madrugada, tomado por esse sentimento de síndrome de coitadinho, eu desci do meu quarto, eu fui para a sala na madrugada, e ali eu conversei com Cristo. Eu chorei, eu abri o coração, e lembrei que Pedro também fora tomado por esse sentimento. E eu fui para o meu Getsêmani. O meu Getsêmani foi a sala da minha casa na madrugada. E na minha angústia, no meu nada, eu busquei o tudo de Jesus. E queridos, eu senti o olhar de Jesus para mim, me olhando com amor, me olhando com compaixão, me olhando com misericórdia. E eu me deixei atrair pelo olhar de Jesus Cristo. E aquilo que outrora estava me sufocando foi sendo tirado de mim. E eu encontrei com Cristo e Ele me colocou em pé. E Ele disse para mim assim: rapaz, levanta. Talvez você perdeu a batalha. Levante-se. Você tem uma guerra para ganhar. Amém. O olhar de Jesus fez toda a diferença na minha vida. E eu interiorizei uma frase que nunca mais esqueci: olhando para mim mesmo, eu não vejo como eu posso me salvar, mas olhando para o Senhor Jesus Cristo, eu não vejo como eu posso me perder. Amém. O olhar de Jesus fez toda a diferença. O Espírito Santo do Senhor me levou a olhar para Cristo, e Ele olhou para mim, e hoje eu estou aqui falando com vocês. Louvado seja Deus. Por isso que eu disse que a história de Pedro se identifica com a nossa história. Pedro confiava demasiadamente em seu próprio coração, amava Jesus, mas queria ter o controle de sua vida. Ele era impetuoso, ele não levava desaforo para casa. Quando foram buscar Jesus lá no jardim de Getsêmani, ele tirou a espada e cortou a orelha, que dizem, de Malco. E Jesus o repreendeu severamente: Pedro, guarda a espada, porque quem fizer uso da espada, pela espada irá morrer. Ele era autossuficiente, queria controlar sua própria vida. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês: se Jesus não controlar a nossa vida, nós já estamos mortos. Por isso que ele diz: filho, dá para mim o seu coração. Somente Jesus é a nossa esperança. Somente Jesus. Olhe para Cristo, e Ele vai te suster como susteve a Pedro. Depois que Jesus ressuscitou, Ele encontrou-se com Pedro, e Ele disse: Pedro, você me ama? Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus perguntou novamente: Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. E pela terceira vez Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Pedro disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Então Jesus olhou para Pedro e disse: quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas.
E vocês conhecem Pedro, ele recebeu o poder do Espírito Santo e em um sermão ele batizou mais de 3.000 pessoas. O que fez a diferença? A sublimidade de Jesus, o olhar de Jesus. Ao quarteto cantar o hino que será apresentado, eleve o seu pensamento até o trono da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está nos assistindo pela internet, deixe que o olhar de Jesus Cristo penetre na sua vida, na vida da sua família, na vida das pessoas que você ama. Em Cristo há solução para toda e qualquer dificuldade. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a todos nós. Que Deus abençoe vocês. Amém. Pra quem um dia foi ninguém, pra quem cansou de tanta dor, pra quem não viu e creu, pra quem orou sem o meu rosto enxergar, pra quem sonhou viver no céu, chorou mas nunca desistiu. Quem desejou rever queridos sonhos cheios de vida e amor, hoje eu cumpro a promessa, hoje meu reino estou entre meus filhos queridos. Esse é meu lar de amor. Vão se lembrar, vale a pena esperar.
O olhar de Jesus faz toda a diferença. E Ele está olhando para cada um de nós. E muito em breve nós estaremos para sempre sob os seus olhares de amor na vida eterna. A palavra de Deus diz: mais um pouquinho de tempo, aquele que virá não tardará, todavia o justo viverá pela fé. Amado e eterno Deus, nós te louvamos, porque o Senhor transformou vidas no passado, transformou a vida de Pedro e de muitos, e no presente o Senhor está transformando as nossas vidas. O Senhor está dando para nós aquele olhar de amor paternal, aquele olhar de amor que nos sustenta. E o Senhor nos levantou muitas vezes nesse transcurso que estamos passando rumo às nações celestiais. Nós te agradecemos, porque em seu olhar nós encontramos redenção. Amém. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. E nós aqui estamos, porque em Cristo Jesus já ganhamos a vida eterna. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, abençoe a tua igreja, mas abençoe também os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo por intermédio da internet. Que a tua palavra também possa fazer a diferença em suas vidas. Leva-nos de volta para os nossos lares na proteção dos teus anjos. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.